Durante as gravações do filme, nós estabelecemos ali uma relação muito legal e não tô falando de verdade mesmo, assim, com o Malé, com as atrizes, mas particularmente eu desenvolvi uma amizade com o Rafael, que tá nos assistindo aí, que também faz o amigo dele, e com o Sérgio. E a gente é muito brincalhão. Por exemplo, alguns familiares falaram pra mim: nossa, mas não parecia você. Porque no filme, porque o Natan é uma outra energia, né? Não sou eu. Sim. Não é a minha história. Porque eu sou muito brincalhão, sabe? Então, assim, a gente desenvolveu essa amizade. Quando eu fiquei sabendo que eu ia vir aqui com ele, eu falei: aí maravilha, porque a gente vai dar boas risadas. Eu com o Sérgio, a gente tem essa relação de amizade que deixa uma coisa mais descontraída, entendeu? Enfim. Só faltou risada agora, cara. E o Sérgio é o seguinte, ele já contou no começo que ele era Pedro, né? Ele fez administração e saiu totalmente, foi pra carreira de ator. Pois é, cara, que mudança, ele né? Foi Pedro, né? Nossa. Então Pedro lá atrás era... né? Não posso dar aqui muito spoiler e depois vai pra outra. Que ficou bonita essa cena do... Pois é, você viu como eu mando bem no violão? Bem no violão, cara. Quase um Eric Clapton. Manda exatamente, segredos do cinema, segredos do cinema. Cara, muito bem, manda muito legal. Bem. Você ia falar uma outra coisa, eu cortei você. Eu não... Felipe, Uma coisa agora... mas você vai falando aí, eu vou pensando aqui. O Felipe, ele tem essas coisas. Então deixa comigo que eu sou ator. Calma aí, deixa eu... Pois é. Qual a diferença de cinema pra teatro? A diferença de cinema pra teatro? Vamos lá, então. Cinema pode errar, teatro não, tô brincando, pode ir lá. Cara, é improviso. Mas vamos lá. Tem inúmeras diferenças, assim. Primeiro é a linguagem, né? Que é totalmente diferente. O teatro, a gente vai apresentar para uma plateia de 100, 200, 300 pessoas, enfim. Às vezes 2, 3, 5, dependendo do teatro que você fizer. Mas a gente precisa fazer com que a pessoa que tá na frente, a pessoa que tá no meio, a pessoa que tá atrás, a pessoa que tá na lateral, consiga... absorver aquela mensagem, aquela história do mesmo jeito. Sim. Né? Então, a gente, em termos de atuação, em termos de corporalmente falando, tem diferenças em relação ao audiovisual, onde é uma câmera que muitas vezes vai estar aqui, né? A gente fica aqui na nossa frente, aqui. Inúmeras cenas a gente fez, a câmera tá aqui, ó. E eu não posso ser expressivo num nível teatral, porque vai imprimir uma outra coisa na câmera, né? A câmera ela acaba registrando muito algo naturalista, algo mais cotidiano, coisa que o teatro tem uma liberdade maior. Assim, claro que eu tô falando de uma forma até superficial, né? Porque cada linguagem de teatro vai ter inúmeros movimentos artísticos ali no teatro, mesma coisa no cinema. Pode ter filmes com uma estrutura diferente, com uma linguagem um pouco mais teatral até. Mas acho que a questão do volume de tanto corporal quanto vocal, as expressões também são muito diferentes, né? Mas eu acho que o que acaba conectando um com o outro, assim, que é a atuação no geral, é a verdade, assim, ela precisa ter verdade, né? Tanto um quanto o outro. Se não tiver verdade, não comunica, não chega em ninguém, assim, né? O Sérgio falou uma coisa interessante que na época que eu fiz a Cal, alguns professores lá da escola no Rio falavam pra mim, e quem faz teatro sabe disso. O diretor vai falar assim pra você de teatro, fala assim: você tem que projetar a tua voz no teatro de forma que aquela vovozinha que tá lá na última fileira, ela precisa escutar tudo que você tá falando, não só a pessoa da primeira fileira. Eu, como comecei a fazer teatro primeiro e depois fui fazer cinema, até você entender a diferença entre essas duas, eu, por exemplo, sofri um pouco. Porque eu ia fazer testes de audiovisual no Rio com um pouco dessa linguagem do teatro. Então era mais expressivo, falava mais alto. Até eu entender que quando você está fazendo televisão e cinema, às vezes você pode estar falando aqui, ó. Posso estar conversando com você nesse tom de voz aqui e todo mundo vai escutar, porque tem um microfone, porque tem um boom. No teatro não tem. Algumas peças usam, mas e uma assim... peça onde você tem que sussurrar, por exemplo. Você não vai sussurrar como você faz no cinema, né? Eu não posso falar assim no teatro, porque senão ninguém vai escutar nada. Então, e aí que entra o diafragma, né? Que ajuda muito. Aí tem que projetar a sua voz. Então, muitos atores que vivem de teatro, que começam no teatro, têm essa não é dificuldade, né? Esse desafio aí de migrar de uma linguagem para outra. Porque tá acostumado, né? Enfim, tudo que a gente vai fazendo repetidamente, a gente acaba absorvendo, né? Aquilo ali vira uma forma de comunicação nossa, né? E aí tem que se ajustar, tem que ajustar esse volume, assim, né? De tudo que eu falei, né? Corporal, vocal, enfim. Mas aí que tá, né? Tipo, se tem verdade, é uma coisa que você consegue modular, assim. Você vai
ajustando. Acho que a principal para um ator hoje, assim, sempre, na verdade, é você ter verdade, assim, você buscar a verdade nos seus personagens, você conseguir ter um entendimento do que você está fazendo, porque a gente recebe um texto, a gente precisa não só decorar aquele texto, né? Que a maioria da preocupação das pessoas preciso decorar texto. Como é que... às vezes é a última coisa, né? Exatamente. Você primeiro vai trabalhar aquela linha narrativa, você vai conhecer aquele personagem, vai entender onde é que ele tá, por que aquela cena tá existindo, para que aí você saiba o que tem que acontecer, qual é o objetivo daquela cena, né? Para trazer um objetivo maior depois. Então, tem todo um trabalho assim muito intenso de repetição, de entendimento, de conversa, né? A gente muitas vezes acaba sendo solitário também quando você não tem a possibilidade de fazer essas trocas com o elenco, né? No nosso caso, da oficina foi muito bom, porque a gente, como a gente falou, a gente teve vários ensaios, então tudo que a gente pensava a gente conseguia trocar com o elenco, com o diretor, que foi muito aberto também, né? Tem uma coisa que é muito importante, legal na nossa carreira, que é a confiança no diretor e o diretor ter confiança no seu ator, na sua atriz. Porque eu tô na frente da câmera, então vamos gravar a cena. O diretor, ele tá atrás da câmera, ele tem um olhar que eu não tenho. Então, se ele fala assim pra mim, quem sabe vai por aqui, confia nele, porque ele tá vendo. E a mesma coisa o diretor, entendeu? Ele precisa confiar em mim, no meu trabalho. Falou, não, vamos... Então, essa construção que é mútua, eu falo isso porque é uma verdade, já conversamos, né? A maneira da direção do Valerim foi incrível, porque por aí mundo afora existem os diretores que brigam, tá errado, tá ruim. E eu não funciono assim. Claro que pode ser que eu tenha que passar por isso, porque, cara, de repente você vai fazer uma novela que o cara é assim, né? E aí, no Oficina do Diabo, era uma direção com profissionalismo. Falei assim, Felipe, quem sabe tentou isso aqui, mas vamos, quem sabe vão aqui? Vamos. Porque aí você não fica... Se você tiver que ficar nervoso, que seja pelo personagem, não porque deu um BO no set, entendeu? Então, se você fica à vontade, o teu inconsciente tá livre pra trabalhar contigo, entendeu? Isso é muito importante, a relação de confiança. E uma coisa muito boa também é que a gente confiava muito no processo de direção do Valerim, porque ele nos passava muita segurança do que ele queria. Exato. Do que ele estava fazendo, que filme, que história ele está contando. Ele é o tipo de diretor que sabia a fala de todo mundo de cor, assim. Né? Então ele realmente sabe o que ele precisava, onde ele queria chegar. E todo mundo, né, respeitava muito ele, né? E enxergava isso. Porque também tem essa diferença. Às vezes tem diretor que é super agradável de se trabalhar, de estar junto, mas ele não passa confiança nenhuma em relação ao trabalho que ele está fazendo, né? Que não aconteceu nesse. Então, existem formas e formas de trabalhar com atores, né? Tem diretores que são mais enérgicos, né? Às vezes, mas você confia no processo. Você sabe onde é que ele quer chegar. Isso, né, eu acho que é importante demais, assim, você ter uma relação de confiança com o diretor e de admiração também, né? De saber o que ele está contando, o que ele quer fazer com aquele filme. Sim. Porque tem diretor que você pergunta coisas, uma hora ele responde isso, outra hora ele responde outra coisa, e aí... Tá meio perdido. Né? Você não sabe onde que caminho é esse, assim, né? Porque, como eu falei no começo, o ator ele tem que fazer escolhas, ele tem que escolher, né? Existem várias formas de eu comunicar algo para você. Né? Eu posso ser expansivo, eu posso ser retraído, eu posso ser agressivo, eu posso ser amoroso, eu posso ser inúmeras coisas. A gente tem que fazer escolhas para a história avançar, né? E quando você confia na direção e tem essa troca, fica muito mais fácil, né? Muito mais... Você se sente muito mais confiante com a escolha que você tem, né? E uma coisa legal, a gente falando dessa diferença, por exemplo, do audiovisual pro teatro, você mesmo já falou que fez teatro também, que trabalhou. Eu, quando cheguei no Rio de Janeiro em 2013, o meu pai tem um casal de amigos que são médicos, e o meu pai falou assim, o Felipe tá indo pro Rio de Janeiro fazer teatro e tal. Aí esse casal de médicos falou assim, poxa, nós temos um amigo que malha conosco na academia, que é o Antônio Pitanga. Então, o Felipe tá chegando, não conhece a cidade, se de repente ele quiser conversar com o Pitanga para trocar uma ideia. Imagina, eu com 26 anos fazendo um teatro iniciante, falei, claro que eu quero conversar com ele, né? E eu já queria fazer audiovisual, câmera, né? Aquela coisa que sempre gostei. Mas aí quando eu fui conversar com ele, uma pessoa incrível, eu falei assim, o que o senhor... Ele falou, não, senhor não. Não me chama de senhor, me chama de tu aí, gaúcho. Só que o que ele falou que foi legal? Você quer fazer TV? Você quer fazer audiovisual? Faça.
Faça, é importante, beleza. Mas primeiro comece no teatro. Eu nunca esqueço disso. Porque ele falou, porque vai te dar a base. Então eu já escutei que é mais difícil você começar a fazer curso no audiovisual e ir pro teatro do que o contrário. O caminho correto, normal e certo para você pegar essas duas profissões, começa na base do palco de teatro e depois vai para... pelo menos para mim funcionou assim. E foi mais tranquilo. Foi. Foi meio dolorido, assim. Eu tô pegando a dica do Sérgio aqui, eu já tô querendo ir pro cinema. Mas tudo é uma experimentação. Mas tudo é uma experimentação também. Só uma escolinha de leve. Mas tudo é uma experimentação. Mas eu já, assim, como eu te falei, época que fazia teatro era tudo grande. E eu tenho uma facilidade de fazer personagens densos, que são personagens mais explosivos. E a gente fala isso, que para um diretor é fácil, é melhor dirigir um ator que tem muita energia, porque ele pode ir cortando, do que o ator que não te oferece energia nenhuma. Então o teatro me ajudou a isso, a trabalhar a energia mesmo. Que você tem muita energia. Só que o audiovisual, ele traz... Você vai encontrar filmes que... Por exemplo, tem aquela expressão que fala assim, o menos é mais. O meu treinador... Que me treinou, que me preparou pro filme, ele falou assim, depende, o menos é mais. Pode ser, mas no Advogado do Diabo, Al Pacino, o mais é mais. É mais é mais. Então funciona também, é muito relativo. Eu sou do mais é mais. O Sérgio é mais tranquilo, não. Eu sou também dinâmico, comunicador, falo pra caramba, brinco. E consigo, acho que, atuar nas duas linhas. Isso é uma coisa legal de falar. As referências do Oficina do Diabo, né? Filmes que a gente assistiu, que nós nos baseamos. Por exemplo, O Advogado do Diabo foi um filme que eu assisti para também, assim... Não para copiar, longe disso. Porém, uma oficina ali, É importante você assistir o que é bom. Você assistir o que é de qualidade. Porque o teu... É isso. Eu acho que... Me arrisco a dizer que o segredo da nossa profissão é alimentarmos o nosso inconsciente com coisas boas. Eu sempre escutei isso de professor, até na época do jornalismo, professor de artes. Falava assim... Jornalista, quem trabalha com comunicação, tem que ir à exposição. Vai a exposições, vai escutar óperas, enriquecer o seu inconsciente. Tem que consumir arte, né? Não tem como não... Tem que consumir arte, porque em algum momento você vai utilizar isso. Você vai precisar utilizar.